Bem-vindos a todos e a todas. No vídeo de hoje eu vou explicar finalmente a segunda parte do porquê sobre o curso Ocupação e Carreira, e no vídeo anterior nós vimos da explicação científica. Então foi praticamente uma aula. Para quem não assistiu, vale a pena observar. Eu comentei um pouco do método científico no outro vídeo, e agora eu vou explicar um pouco mais da questão profissional. Então, uma das situações que eu pude observar na academia é a existência das ciências que são mais novas e as que são mais antigas, as que são conhecidas como mais tradicionais. As ciências mais recentes, elas têm muitas áreas com limitações para atuação. Isso porque não existem mercados formados, ou então porque os métodos não são conhecidos, talvez porque as empresas ou os agentes, de um modo geral, não conhecem os resultados, ou talvez não confiam no risco da oportunidade de investirem em postos de trabalho, em profissionais, em emprego para tantas áreas que são novas. E com isso, boa parte dos acadêmicos optam pelos mais variados tipos de postos de emprego, até saindo das suas áreas de formação, até recorrendo a outras áreas do conhecimento. E, nesse sentido, também podemos lembrar que a ciência, por diversas vezes, é subutilizada nas profissões, ou também é subutilizada nos empregos, nos postos de trabalho. Isso é muito comum. E quando pensamos sobre o cenário estatístico da realidade, tá? Então podemos pegar dados dos institutos de estatística para talvez traduzir melhor esses termos. Então, vamos nos deparar com os sonhos, né? Aonde que a gente gostaria de atuar e se existe campo de atuação, né? Estatisticamente falando, se existe emprego ou qual que é a concorrência, como estão as concorrências dos diferentes concursos. Então, diante de todo esse cenário, eu pude perceber que trabalhar com o que se realmente sonha, com o que você realmente acredita, com o que eu realmente gostaria, é algo que, penso eu, não pode estar na mão de outras pessoas. E isso foi uma decisão minha, pessoal, pelo qual eu decidi abandonar o mercado de trabalho. Então, isso foi uma decisão, para mim, muito satisfatória. E eu percebi que, quando eu tomei essa decisão, o tempo que eu investia procurando os postos de trabalho com os quais eu iria aplicar o meu conhecimento, o tempo que eu investia nisso, eu passei a aplicar de diversas formas. E uma das coisas que eu fiz com relação à minha área do conhecimento foi investir. Investi num curso de projetos, de gestão de projetos. Tive também um ano sabático numa ONG
que trabalha habilidades executivas, habilidades de oratória, de debate e também em projetos sociais. Tive a oportunidade de desenvolver pequenos investimentos como, vou dar alguns exemplos para vocês, startup de $100 ou startup enxuta. Eu fiz vários pequenos modelos nessas linhas. Além desses modelos, também tentei desenvolver uma startup social, com a qual eu realizei algumas parcerias de pequenos projetos, e também, através dessa startup, projetei a minha linha de atuação com a minha principal área de atuação recentemente, a minha área atual. E, nesse sentido, através de dar projeção a isso, pude perceber de muitas maneiras como investir no meu trabalho. Uma outra aplicação que eu fiz, um investimento em mim mesmo, foi um curso de perícia da minha área de formação. E esse curso foi fantástico, porque a área da perícia, ela serve para trabalhar para juiz, e ela lida com todo o arcabouço de desenvolvimento de projetos, no meu caso, de projetos de pré-viabilidade ou de viabilidade. Todo esse arcabouço, ele é empregado para a realização das perícias. Por isso, as perícias lidam com uma documentação muito vasta e também com um amplo repertório da área do conhecimento, né, da ciência, e mais do que uma área, talvez pensando nas disciplinas que a gente estuda quando está na faculdade, lida com muitas, e é fantástico. De fato, eu não optei por trabalhar nem com a perícia e nem com a assistência técnica, que tem editais, tem painéis para atender a órgãos de justiça e trabalhar com isso, mas eu resolvi direcionar o arcabouço da perícia para a minha vida pessoal. E eu mostrei em um dos vídeos, que vai estar no curso, tá? Para quem tiver curiosidade, esse é um detalhe que aparece no vídeo num determinado momento. Eu comecei a fazer planilhas para todas as áreas da minha vida, para diversas funções do meu trabalho também, para gerenciar meu trabalho. E eu apliquei o arcabouço da perícia para gerenciar meu tempo. E também, eu vou aqui já dar uma dica de algo que eu fiz, que eu também tive um resultado muito bom, de gerenciar meu tempo com aplicação de conhecimentos medicinais, como do ciclo circadiano, da medicina tradicional chinesa. E esse é um dos exemplos, e além de outros. Então, eu comecei a aplicar esse arcabouço de análise da perícia para aplicar esse conhecimento na minha vida pessoal. Peguei um pouco da velocidade, do ritmo de trabalho dos peritos, aprendi um pouco com esse ritmo deles, e com muita admiração, porque da área do conhecimento que eu venho, é uma ciência relativamente nova, e que tem cerca de 300, 400 anos, então ainda muito pouco é aplicado, e a maior parte dos profissionais sentem essa limitação. Eu falo isso dos meus contatos pessoais, tá? Não estou falando em termos estatísticos. Meus contatos pessoais são a minha amostra nesse caso, e uma amostra relativamente significativa para mim, né? Para minha experiência subjetiva, simbólica, mas que eu percebo todos esses
esses caracteres que eu falei, da subutilização ou da dispersão para outras áreas e dessa migração, né, para outras áreas. E já os peritos não, eles realmente estão lidando com boa parte do arcabouço, de uma forma muito expressiva, assim, com resultados fantásticos. E que ainda é uma área, assim, talvez pouco conhecida dentro da faculdade, né? Então, observando esse repertório, pessoal, eu fui desenvolvendo uma linha de um framework de trabalho que eu coloquei em um vídeo lá do meu canal no YouTube, Trabalho e Repouso, e eu vou mostrar o framework para vocês agora. Então, como resultado desse framework, eu desenvolvi o curso, tá? E esse framework, o ponto de partida dele, veio da minha linha de pesquisa no mestrado, que eu desenvolvi uma linha de pesquisa sobre imersão sociotécnica. Então, aqui, o termo ocupação, ele vem da economia do trabalho, e aqui, de uma forma muito simplória, eu defini aqui ocupação individualmente como estar ocupado, mas lá embaixo vai ter um outro termo, tá? E da ocupação, que é um termo que se refere a algo que pode ser momentâneo, pode se referir a um ato profissional. Então, eu criei aqui uma linha de que a ocupação dirige-se para a carreira de uma forma ordenada. Essa é a finalidade da ocupação. Porém, a ocupação, ela em si mesma, ela é cheia de significados. E como a ocupação se dirige para a carreira, então ela pode ser ordenada, né, nesse sentido. E daí toda a ocupação fazer sentido com a carreira. Então, a partir disso, pensando na carreira, a carreira ela tem um ponto de partida e a finalidade dela é para onde se volta, para a área de atuação, aquilo que se queira realizar. Senão a carreira não tem sentido. Talvez, inicialmente, não se sabe o que se queira realizar dentro de uma determinada carreira. Mas, caso se saiba, então você pode dizer que conhece aquilo que você gostaria de realizar. Se você não conhece, se você vai estar numa carreira e descobrir isso, também pode compreender que a carreira avança para algo significativo. Então, aqui no próximo ponto, pensando do ponto de vista da atuação, os diferentes postos de trabalho, eles refletem diferentes expressões do mercado, ou, se não do mercado, do nosso modo de gerar a distribuição das coisas ou de gerar esse intercâmbio de coisas ou de reciprocar. Esses termos, eles vêm do livro A Grande Transformação, do Karl Polanyi, que coloca o mercado como um termo para algo que vem a realizar um princípio de integração. Esse princípio de integração é o princípio do intercâmbio. Bom, eu não vou entrar aqui num detalhe da minha dissertação, mas o mercado,
ele, de certa forma, ele dicotomiza com esse princípio de intercâmbio. E a partir dessa expressão da dicotomização do mercado com o princípio de integração, que é o intercâmbio, eu identifiquei outros pontos com os quais o mercado dicotomiza. E esses pontos eu pude observar que eles são expressões primárias de como realizar o princípio de integração. Eu não coloquei isso dentro de uma tese ou de uma hipótese para defender isso dentro da academia. Por isso, esse emprego que eu coloquei para o termo aqui se refere a uma expressão metodológica e técnica que visa dar uma destinação para essa conceituação do princípio de integração que é o mercado e identificando alternativas. Então, em relação à carreira, ela vai se direcionar para diferentes mercados. Aqui, primariamente, temos um mercado, tá? Não confundam esse que está colocado aqui, eu estou passando pelo mouse por aqui, mas de fato esse aqui é o mercado de trabalho, tá? O mercado que eu me refiro para vocês aqui são os mercados. Então, da ocupação, nos dirigimos para a carreira e da carreira para os mercados, sendo que o mercado de trabalho é um deles. Esses diferentes mercados, eles vão se tratar de diferentes formas como alguém vai se ocupar, vai conseguir exercer a sua profissão, a sua área do conhecimento. E o curso de ocupação em carreira vai tratar somente desse primeiro ponto. Eu já tenho do meu mapa mental desenvolvido o que eu gostaria de trazer à tona sobre carreira e também sobre os mercados. Porém, somente esse item ocupação vai ser esse primeiro curso e eu vou lembrar para vocês que no meu canal do YouTube do Trabalho e Repouso tem um vídeo que eu fiz já há algum tempo que está lá, que explica esse assunto, esse tema, para que vocês possam ter uma ideia do curso. Aqui, eu gostaria de dizer para vocês que essa inspiração, montando esse framework, esses pensamentos sistêmicos com esse mapa mental, para desenvolver algo, para direcionar quem venha acessar esse conteúdo, para que saiba lidar melhor com as suas capacidades, com seus conhecimentos, com a sua criatividade, os seus talentos, para reconhecer o uso do seu tempo e dirigir isso da melhor maneira possível. Dirigir com direção defensiva, ou melhor, pode ser uma direção no sentido dos seus sonhos. E você lembrar o porquê você fez um curso, porque você fez uma faculdade. Pensar sobre toda a inspiração que você teve durante esse curso, essa graduação, e que existem áreas que você sonha em atuar, ou que você identificou que existe a possibilidade de fazer algo naquele cenário. E de fato existe essa possibilidade, pessoal. Talvez nesse momento histórico, mais do que em outros hoje em dia, com esse período digital, as projeções são inúmeras. E em você viabilizar, vejam,
Você viabilizar pode significar você ter a condição de tornar sustentável você atuar na área que você gostaria. Você pode realizar algo que ninguém mais seria capaz de fazer, ou que não existiria outra pessoa que poderia estar no seu lugar, ou ainda que estaria posicionada, ocupada ou projetada num lugar onde nenhuma outra pessoa poderia estar e que você faria toda a diferença para mudar uma situação. Então, eu quero encorajar para que vocês não desistam dos seus sonhos e acreditem que vocês podem, sim, realizar os sonhos de vocês como acadêmicos, como estudiosos, como pessoas que investiram em cursos, em especializações, como em cursos técnicos ou cursos profissionalizantes. Todos esses cursos podem dirigir vocês para o sonho e vocês não precisam necessariamente das titulações. Porém, levantar o valor dessas titulações pode ser a tarefa da nossa geração. E lembrar que estamos num período histórico ao qual alguns humanistas chamam de aceleração histórica, lidando com o fenômeno, volume de informação, de tantas possibilidades e também de algo que pode parecer uma competição acirrada, mas que não precisa ser assim. Então, lembrando que com toda essa complexidade do que nós temos para lidar, que acreditar no que nós pensamos, acreditar no pensamento, nas ideias, no potencial revolucionário ou de revolucionar a ciência, realizar a revolução científica sobre os paradigmas, como assinala Thomas Kuhn, referência do vídeo sobre o vídeo anterior. Então, seremos protagonistas das nossas próprias histórias, lidando com o tempo real dos saberes e não somente dos conhecimentos, porque precisamos ter mais entendimento sobre os conhecimentos para exercê-los de maneira intuitiva e até inata, acima da racionalidade fragmentada nos termos, lidando em tempo real com a tomada de decisões e não somente a tomada de decisões, com a identificação das leituras, não somente dos paradigmas urgentes, dos emergentes, do que está sendo desenvolvido, e acompanhar os contemporâneos e atuar coletivamente na construção de algo que pode ser talvez um ideal, um sonho coletivo, uma aspiração maior que podemos compartilhar, porque também não estamos aqui para vivermos isolados, estamos aqui para aprendermos a nos relacionar cada vez melhor como seres humanos, desenvolvendo nosso potencial humano. E isso podemos fazer por nós mesmos e também podemos fazer pelas construções que nós realizamos, as construções sociais, as organizações, as empresas. Podemos fazer essa construção para a sociedade. Então, em todas as arenas que nos posicionamos e também observando as instituições,
podemos melhorar esse nosso trabalho de construção e de desenvolvimento no sentido de melhorar os termos em todas as áreas. E o projeto social e o contrato social, a nossa Constituição, lidar com a nossa constitucionalidade, não somente da Constituição do país, mas a constitucionalidade também na nossa psicologia humana, nosso ser humano, indivíduo, que tem uma constitucionalidade e precisa se nutrir com bons conteúdos e boas realizações, além de outros termos, lidando com a nossa constitucionalidade na nossa vida. Então, pensando nesses termos, a ocupação em carreira visa possibilitar criarmos nossos laboratórios, criar as nossas experiências, utilizar a nossa criatividade e projetá-la para a realização profissional de carreira, com a qual iremos nos mostrar para as pessoas que amamos, para os ambientes que gostaríamos de estar. Então, é isso que eu desejo para todos vocês, e eu coloquei um pouco do meu coração nesse trabalho, nesse curso, e eu espero que vocês gostem. Dessa inspiração existem termos estatísticos que não foram colocados aqui, das delimitações das diferentes áreas. Eu tenho certeza que todos conseguem pensar um pouco sobre essa inspiração, e a minha tarefa no curso vai ser levar vocês para saborearem a intuição e também encontrar o sentido desde essa linha da ocupação. Bom, o framework está disponível na descrição dos vídeos, já desde o primeiro vídeo. Quem quiser, fique à vontade para baixar. E eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.